Olá pessoal, vamos tratar de um assunto que é muito importante para o raciocínio lógico-matemático, que é o conceito de tabela-verdade. Esse conceito ele é muito importante por permitir que nós consigamos, a partir de certas proposições, exprimir qual que é o valor lógico de uma certa sentença. Mas afinal, o que são esses elementos que eu acabei de falar? Sentença, proposição, conectivo. Nós inicialmente, para podermos entender como fazemos uma tabela-verdade, precisamos entender alguns conceitos básicos relacionados à lógica matemática. Então, nós vamos começar falando sobre proposições e conectivos lógicos. Observe que as sentenças podem exprimir diversos tipos de qualidades e emoções. Então, nós temos vários tipos de sentenças que exprimem várias coisas. Por exemplo, expressões como hoje não está chovendo, 5 é um número primo, está quente hoje, vamos dançar, 10 é múltiplo de 3. Observe que todas essas sentenças carregam um significado e algumas delas nós podemos quantificar de maneira lógica. Por exemplo, hoje não está chovendo. Bom, se na sua cidade não estiver chovendo, então essa afirmação vai ser verdadeira. Caso contrário, vai estar chovendo, então ela vai ser falsa. Esta aqui, 5 é um número primo. Então o 5 é um número primo de fato, essa sentença é verdadeira. Mas 5 também poderia não ser um número primo. Nesse caso, a afirmação seria falsa. Mas veja aqui, ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Como existem algumas sentenças que nós podemos atribuir um valor lógico, ou ela é verdadeira ou ela é falsa, nós vamos pegar essas sentenças e colocar numa classe especial. Chamaremos elas de proposições lógicas. Assim, nós podemos definir uma proposição lógica como sendo uma sentença declarativa que ou ela é verdadeira ou ela é falsa, ou seja, você pode atribuir um valor lógico a ela. Vamos pegar novamente aqueles exemplos. Veja, como eu falei, hoje não está chovendo, nesse caso, você pode atribuir a ela o valor de verdadeiro ou falso, dependente se na sua cidade está chovendo ou não. Então isso aqui é uma proposição. 5 é um número primo, também é uma proposição, porque você pode atribuir a ela o valor de verdadeiro ou falso. Nesse caso, ela é uma proposição que é verdadeira. Está quente hoje. Essa frase indica uma sentença na qual é importante saber o contexto. Você pode falar, está quente. O que significa estar quente? Se você define um valor para o valor de estar quente, por exemplo, estar quente é estar acima de 28 graus Celsius. Então, de fato, se estiver acima de 28 graus vai estar quente, se estiver abaixo não estará quente. Então, nesse caso, será sim uma proposição, porque você pode atribuir o valor de verdadeiro ou falso. Mas dessa forma, assim, solto, está quente hoje, se você não atribuir o significado de quente, ela não vai ser uma proposição. Essa frase aqui, essa sentença mostra que é preciso avaliar com cuidado se uma sentença é uma proposição ou não. Assim como, por exemplo, essa aqui, vamos dançar. Esta sentença aqui não é uma proposição lógica. Você não pode atribuir o valor lógico de verdadeiro ou falso. Agora, 10 é múltiplo de 3, isto aqui sim é uma proposição, porque você pode atribuir um valor lógico a ela. No caso, o valor lógico aqui vai ser falso, porque 10 não é múltiplo de 3. Então, esta aqui é uma proposição. Agora, as proposições, elas seguem duas regrinhas muito importantes. A primeira dessas propriedades é muito fácil da gente perceber. Nós queremos trabalhar com proposições em que nós possamos defini-las sempre sendo verdadeiras ou falsas. Uma proposição precisa ser necessariamente uma das duas opções. Ou seja, ela satisfaz o que chamamos de princípio da não contradição. Essa proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ela tem que satisfazer ou ser verdade ou ser falsa, mas nunca ser verdadeira e falsa simultaneamente. E também nós queremos que essas proposições tenham sempre um valor lógico de verdadeiro ou falso. Ou seja, ela tem que ser sempre verdadeira ou falsa. Ela não pode ter uma terceira opção. E daí que vai vir o nome desse princípio, que é o princípio do terceiro excluído. Uma proposição só pode ser verdadeira ou falsa. Sempre vai ocorrer um dos dois casos. E isso faz sentido para nós podermos trabalhar com elas, porque seria muito estranho se nós pudéssemos avaliar com outros valores lógicos além de verdadeiro ou falso. E esses dois princípios, apesar de serem simples, nos garantem que podemos trabalhar com segurança com essas proposições. Tomando como exemplo novamente as nossas frases aqui, veja que essas sentenças, as que são proposições, sempre tem ou valor de verdadeiro ou falso, como foi discutido, e ela não admite um terceiro valor. Como nós falamos, aqui nesse caso, essas duas primeiras
e essa última aqui são proposições, mas veja aqui, as proposições nem sempre são tão simples como está escrito aqui, simplesmente uma sentença, hoje não está chovendo e pronto. Às vezes você pode ter uma composição dessas proposições. Vejamos esses exemplos de proposições. São Paulo é um estado do Brasil e Salvador é a capital da Bahia. Observe que isto aqui é uma proposição, de fato São Paulo é um estado do Brasil e de fato também Salvador é a capital da Bahia. Veja que são duas proposições e eu tenho uma partícula aqui que está conectando essas duas proposições. Está falando São Paulo é um estado do Brasil e além disso também Salvador é a capital da Bahia. Gabriel é canhoto e Juliano tem 7 anos. Veja que Gabriel é canhoto é uma proposição, pois nós podemos avaliar se ela é verdadeira ou falsa, bem como Juliano tem 7 anos também. E temos aqui essa partícula novamente E que está ligando essas duas proposições. E aqui de novo, ó, Carlos foi ao posto de saúde ou ao hospital. Então o Carlos, ele vai ao posto de saúde ou ele vai ao hospital. Temos duas proposições e temos aqui uma ligação entre essas duas proposições. Aqui no caso, essa partícula ou. Então, essas proposições aqui, na verdade, tem mais que uma. Essa proposição aqui, São Paulo é o estado do Brasil e Salvador é a capital da Bahia, na verdade tem duas proposições embutidas. Chamaremos essas proposições de proposições compostas. São Paulo é um estado do Brasil e Salvador é a capital da Bahia são dois exemplos de proposições simples. E quando nós pegamos essas duas e juntamos elas, utilizando alguma partícula, nós temos o que chamamos de proposição composta. São Paulo é um estado do Brasil e Salvador é a capital da Bahia é um exemplo de proposição composta. Ou seja, em suma, nada mais é do que você juntar várias proposições simples utilizando certas partículas. Mas afinal, que partículas são essas? Aqui eu usei o, aqui eu usei ou. Essas partículas, como elas são responsáveis por juntar preposições simples, elas vão receber nomes especiais. Essas partículas nós chamaremos de conectivos lógicos. Assim, os conectivos lógicos nada mais é do que partículas que são utilizadas para formar novas proposições a partir de outras que já temos. Novamente, aqui nessas proposições compostas, E é um conectivo lógico que liga essas duas proposições simples, e aqui o OU também é um conectivo lógico porque liga essas duas proposições. Existem vários conectivos lógicos e falaremos aqui dos mais importantes. Os principais conectivos lógicos que usaremos são os seguintes. São o conectivo E, que tem o nome de conjunção, e o símbolo que é isso aqui, esse símbolo que parece um acento circunflexo, como se fosse um V virado de ponta cabeça. O conectivo OU, que é o conectivo de disjunção, que tem esse símbolo que parece um V. O conectivo não, negação, que tem esse símbolo aqui. Também em alguns lugares você vai ver o símbolo til, como sendo o símbolo de negação. O conectivo se então, que é o conectivo que tem nome de implicação, que corresponde a uma setinha apontada para a direita. E o conectivo se e somente se, que é a dupla implicação, que tem como símbolo uma setinha indicando para os dois lados. Cada um desses conectivos é extremamente importante para a composição de proposições compostas. Agora observe que trabalhar com proposições como essas daqui, São Paulo é a capital de São Paulo, Salvador é a capital da Bahia, Fortaleza é a capital do Brasil, sendo elas verdadeiras ou falsas, pode ser mais trabalhoso. Do ponto de vista matemático, é interessante a gente adotar variáveis que identifiquem essas proposições, para que possamos trabalhar com elas de forma generalizada. Nós indicaremos essas proposições por letras. Normalmente, usa-se as letras P, Q e R. Podemos definir que a proposição P é São Paulo é a capital de São Paulo, que é uma proposição verdadeira. A proposição Q é Salvador é a capital da Bahia, que também é uma proposição verdadeira. E a proposição R, que é Fortaleza, capital do Brasil, que é uma proposição falsa. E aí, nós podemos conectar essas proposições. Então, por exemplo, a proposição composta São Paulo é a capital de São Paulo e Salvador é a capital da Bahia, como a proposição São Paulo é a capital de São Paulo está indicado pela letra P e a proposição Salvador é a capital da Bahia está indicada com a letra Q, e esse conectivo lógico E tem o símbolo do acento circunflexo, nós podemos indicar essa proposição inteira aqui como sendo P, E, Q. Então note que esta nomenclatura simplifica muito a nossa escrita. Outro exemplo aqui, Salvador é a capital da Bahia, é a nossa proposição Q,
Fortaleza é a capital do Brasil, é a preposição R. Então nós podemos escrever aqui essa preposição toda aqui como sendo que, ou, que é o conectivo indicado por esse símbolo, R. Então veja que isso condensa bastante e facilita muito a avaliação de uma proposição simples e composta. Agora, nesse caso, veja que como as proposições podem ser verdadeiras ou falsas, nós precisamos também entender qual que é o valor lógico desta proposição composta aqui. Porque aqui no caso P é verdadeiro e Q também é verdadeiro. Mas aqui o Q é verdadeiro, só que o R é uma proposição falsa. Então Q ou R vai ser verdadeiro ou falso? Então aqui nós precisamos entender como que funciona o valor lógico dessa proposição composta aqui. E para isso nós precisamos entender como esses conectivos funcionam. E para entender como esses conectivos funcionam e como nós podemos avaliar o valor lógico de uma proposição, que nós utilizamos o recurso da tabela verdade. Assim, a tabela verdade nada mais é do que um dispositivo que utilizamos para determinar o valor lógico de uma expressão composta, ou seja, que é feita a partir de várias proposições simples e conectivos lógicos, analisando todos os valores possíveis que esta proposição composta pode receber. Então, o que acontece? Numa proposição composta, como por exemplo, temos aqui a proposição P, Garibaldo cozinha bem, e a proposição Q, Reginaldo sabe cozinhar. Então, a proposição P, que é Garibaldo cozinha bem, pode ser tanto verdade quanto falso, já que ela é uma proposição, ela é uma sentença que tem um valor lógico, ou verdadeiro ou falso. Da mesma forma, que é Reginaldo sabe cantar, também ou é verdadeiro ou é falso. Quando nós queremos, por exemplo, juntar essas duas proposições simples para formar uma proposição composta, por exemplo, P e Q, ou seja, Garibaldo cozinha bem e Reginaldo sabe cantar, o que pode acontecer? Essa proposição P ela pode ser verdadeira ou falsa. Só que a proposição Q, que é Reginaldo sabe cantar, também pode ser verdadeira ou falsa. Eu posso ter ou ambas serem verdadeiras, ou a proposição P pode ser verdade e a Q falsa, ou a proposição P pode ser falsa e a Q verdade, ou ambas podem ser falsas. Então nós temos que analisar para cada uma dessas situações qual será o valor lógico da proposição composta P e Q. E aí, se nós juntarmos os valores lógicos da proposição P, os valores da proposição Q e avaliarmos P e Q, nós estaremos verificando todas as possibilidades para essa proposição composta. Então isso aqui é basicamente um esboço de uma tabela verdade. Ou seja, ela é basicamente um método de força bruta para avaliar o valor lógico de expressões de proposições compostas. E agora que entendemos isso, podemos verificar como esses conectivos funcionam para poder fazer a avaliação deles a partir de suas respectivas tabelas verdade. Vamos então entender como funciona o conectivo E, chamado de conjunção, que possui esse símbolo aqui. A conjunção é um conectivo lógico que será verdadeiro apenas se tanto a proposição P quanto a proposição Q forem verdades. Aqui nós temos nossas possibilidades. A proposição P pode ser verdadeira e a Q verdadeira. A P pode ser verdadeira e a Q falsa. A P pode ser falsa e a Q verdadeira. Ou as duas podem ser falsas. Se P for verdade e Q for verdade, P e Q, como as duas são verdades, também vai ser verdade. Agora, se pelo menos uma das duas proposições for falsa, o resultado de P e Q vai ser sempre falso. Então aqui, se P for verdadeira, mas Q for falsa, ou seja, se Garibaldo cozinha bem, mas o Reginaldo não sabe cantar, o resultado de P e Q vai ser falso. Aqui também, se o P for falso e o Q verdadeiro, como uma das duas é falsa, no caso a P, o resultado vai ser falso. E aqui, se as duas forem falsas, pelo menos uma é falsa, no caso as duas. Então, nesse caso, P e Q também será falso. O conectivo de conjunção só vai fazer com que P e Q seja verdade se ambas as proposições forem verdadeiras. Agora vamos ver o conectivo OU, chamado de conectivo de disjunção, indicado por esse símbolo aqui que parece um V. O conectivo OU ele já é um pouco menos restrito que o conectivo E. No caso do conectivo OU, a proposição composta P ou Q vai ser verdade se pelo menos uma das duas proposições simples P ou Q for verdade.
Então observe, enquanto no caso do conectivo E, o valor lógico da proposição composta P e Q é verdade só se ambas forem verdades, o OU já não é tão exigente. O OU só precisa que uma das duas seja verdade para o valor lógico da proposição P ou Q ser verdade também. Então aqui nesse caso, o que vai acontecer com a tabela verdade do conectivo OU aqui? Se o Garibaldo cozinha bem e o Reginaldo sabe cantar, as duas são verdade, como pelo menos uma delas é verdade, o valor lógico de P ou Q vai ser verdade. Se P é verdade e o Q é falso, como pelo menos uma das duas é verdade, ó, o P é verdade, então o valor do lógico de P ou Q vai ser verdade também. Agora, se P é falso e Q é verdade, como o Q é verdade, pelo menos uma dessas duas, no caso o Q é verdadeiro, então o valor lógico de P ou Q também é verdade. Se ambas forem falsas, se P e Q forem falsas, o P ou Q também vai ser falso. Então observe, o que o conectivo OU faz? Sempre que pelo menos uma das duas proposições simples forem verdadeiras, o resultado vai ser verdadeira. E se ambas as proposições forem falsas, o resultado será falso. Agora vamos falar do conectivo não de negação, indicado por esse símbolo aqui. A negação nada mais do que corresponde a você negar a proposição inicial. Ou seja, se por exemplo a proposição P é Garibaldo cozinha bem, a negação de P é o contrário, ou seja, Garibaldo não cozinha bem. Pensando nessa ideia da negação ser o contrário, então se nós temos uma proposição que é verdadeira, a negação da proposição ser verdadeira é a proposição ser falsa. E do mesmo modo, se uma proposição é falsa, a negação dela ser falsa é ela ser verdadeira. Agora vamos ver o conectivo se então, conhecido como conectivo de implicação, que é um dos mais importantes da matemática. Esse conectivo, indicado por essa setinha para a direita, significa a seguinte frase: se a proposição P ocorre, então ocorre que. Agora, essa proposição P pode ser verdadeira ou falsa, assim como a Q também pode ser verdadeira ou falsa. Então o que acontece? Se P for verdadeiro, então Q verdadeiro também, então a implicação P implica Q vai ser verdadeira. Agora, se P for verdadeiro, mas Q for falsa, como P é verdadeiro implica numa coisa falsa, então a implicação P implica Q vai ser falsa. E nos demais casos, se P é falso, então Q é verdadeiro, isso significa que o Q não terá influência do P. Então a implicação P implica Q vai ser verdadeira. E da mesma maneira, se uma coisa falsa implica em outra coisa falsa, então a implicação de uma coisa falsa implicar outra coisa falsa é verdadeira também. Ou seja, a implicação só vai ser falsa se a primeira proposição for verdadeira e a segunda for falsa. Nos demais casos, essa proposição composta P, se P então Q, P implica Q, vai ser sempre verdadeira. Uma curiosidade que é interessante notar é que esse conectivo de implicação pode ser escrito em termos dos conectivos de disjunção e de negação. P implica Q corresponde exatamente a fazer a negação de P ou Q. A negação de P ou Q é exatamente P implica Q. Vamos ver isso? Veja, se P é verdade, não P é falso. Então significa falso ou verdadeiro. Falso ou verdadeiro, uma delas vai ser verdade, então falso ou verdadeiro é verdadeiro. P é verdadeiro, então não P vai ser falso. Falso ou falso, ambas são falsas, então o resultado é falso. Se P é falso, não P é o contrário de falso, que é verdadeiro. Verdadeiro ou verdadeiro, uma das duas é verdadeira, então o resultado é verdadeiro. Se P é falso, não P é o contrário de falso, que é verdadeiro. Verdadeiro ou falso é uma das duas é verdade, então o resultado de verdadeiro ou falso é verdadeiro. Então note que P implica Q corresponde a esta expressão aqui que usa a negação e a disjunção. Agora vamos ver o conectivo lógico C e somente C, também chamado biimplicação ou dupla implicação, com essa setinha para os dois lados como símbolo.
nós indicamos, dadas as duas proposições simples P e Q, como sendo P, C e somente C, Q. Da mesma forma como fizemos com as outras proposições e conectivos, vamos ver como que funciona a tabela verdade para esta dupla implicação. Então, o que acontece? Na dupla implicação, C e somente C significa que se P, então Q, e também se Q, então P. Então, é como se fosse uma relação em que ambas as implicações têm que ser verdade, por isso que é dupla implicação. Então, o que acontece? Temos a proposição P aqui e a proposição Q aqui. Então, temos que se P, então Q, então temos que P implique Q, se P então Q, ou seja, P implica Q, mas nós também queremos que Q implique P, ou seja, se Q, então P, ou seja, queremos que Q implique P e que P implique Q, ou seja, queremos isso e isso aqui. Então, para que isso aconteça, a implicação C e somente C, ela vai ser verdade apenas se ambas as implicações simples forem verdades também. Por isso chamamos de dupla implicação, que precisa ser verdade esta implicação e esta também. Ou seja, como nós vimos que isso aqui corresponde a P implica Q e Q implica P, basta avaliar os valores lógicos dessa expressão aqui. Vejamos então, se P implica Q, se ambas são verdade, P implica Q é verdade, e Q implica P também é verdade. Então, verdadeiro, verdadeiro vai dar verdadeiro. Se P implica Q, se P é verdade e Q é falso, isso aqui vai ser falso. Falso e, não importa o que seja aqui, como uma delas é falsa, vai dar falso. Se P é falso e o Q é verdadeiro, eu vou ter que ser verdadeiro, então falso. Então essa expressão aqui vai ser falsa. Então isso aqui vai corresponder P, C e somente C, Q vai ser falso. E finalmente, se P e Q forem falsos, as implicações falso implica falso vão ser verdade. Então verdade e verdade vai dar verdadeiro. Então observe que o P, C e somente C, Q é verdade quando as duas proposições simples são iguais, ou elas têm o mesmo valor lógico, ou elas são falsas, ou elas são verdadeiras. Se uma for verdadeira e outra falsa, o C e somente C vai ser falso.